Amado Deus querido, para prestar um culto de adoração a Ti. Ó Deus, muito obrigado porque me trouxeste até aqui. Ó Deus, muito obrigado porque Tu estás aqui. Ó Deus, muito obrigado porque se faz presente aqui. Mas eu já quero reconhecer nesse momento o Senhor e descer diante de Ti. Reconheço as minhas palavras, Senhor amado Deus querido, que não Te agradam. Meus gestos, minhas atitudes, meus pensamentos. Senhor, no nome de Jesus, que Tu possa estender a Tua mão, que é o Teu poder, e a Tua graça, Senhor, de acordo com a Tua misericórdia. Deus eterno, bendito, Deus eterno, bendito e poderoso, sublime, santo e altíssimo, eu quero honrar, meu Deus, ao Teu nome, porque Tu és. Senhor, tenha compaixão de mim, tenha compaixão daquele que ora nesse momento. Ó Deus amado, Deus querido, espera em Ti para um perdão. Aquele que se humilha, aquela que se humilha, espera em Ti, meu Deus amado, Deus querido, a Tua misericórdia. Aquele ou aquela, meu Deus, que está diante de Ti esperando, ó Deus, o divino perdão. Então eu quero Te pedir, nesse momento, que eu possa estender a Tua mão, que é o Teu poder. Venha, Senhor, ter compaixão de nós. Alavaço de Menerras. Acerta, o Senhor, os Teus débitos conosco. Certos débitos, meu Deus amado, Deus querido, no qual nós nem percebemos que estamos na pendência, mas que Tu venhas acertar. Deus bendito, sublime, perdoa-nos, Senhor amado, Deus querido, pela oscilação, por hoje estarmos e amanhã não. Alabanduri, alachomina. Nikiosti, antu e alabandarabanduribas. Por hoje estarmos e amanhã nerebedeki anarachominegendegenevas. No yolovosi antu e anakalasho. Arabarabas. Shanabanduri palasho mantu yalacho. Ni anamantui shiniki anara shomenegeda. Pai, nós queremos descer e reconhecer que grande é a Tua santidade. E nós não estamos em condições, pois devemos ao devemos ao Todo-Poderoso. Mas chegamos aqui, meu Senhor amado Deus querido, com destreza de coração. Ó Deus, com o coração contrito e aquebrantado, pedindo para Te perdoar. Perdoa, Senhor amado Deus querido, perdoa. Perdoa porque nós, Senhor da glória, Deus santo, estamos aqui diante de Ti. Alabás. E eu desço de homem de Guiaçai junto com o Teu povo. Acerta as nossas veredas. Conserta os nossos alicerces. Varão. Arábia. Acerta os nossos terebereberegenevas. Certa os nossos passos, Pai. Erevocia. Narachominu. Narabarabás. Ti alabandará. Certa, Senhor. Certa conosco, nerebererécia, porque precisamos de Ti. Quero Te pedir nesse momento também, Rei da Glória, que Tu possas entrar com providência. Possas entrar com um mistério profundo. Vai quebrando, vai queimando, Senhor da Glória. Vai jogando por terra, meu Deus. Olha aí, Senhor amado, todo falangeiro, todo espírito dominador que está prendendo essa mente, essa pessoa que está oprimida de mente, pensando, eu não vou sair dessa situação.
Eu não vou conseguir sair desse nabanduribirigiaço, menegenemanamanamandakas. Vai jogando por terra, vai quebrando. Vai queimando, vai destruindo. Vai repreendendo na banturi, berebentuia, na mantuia, neremenegeneganaganaganabas. Fazendo um meneremeneguias. Fazendo um mover. Vai fazendo um mover. Ih, varão. Ebidiko manarashu, meneguias, ujeb, narabas. Vai fazendo um mover, Senhor. Ó Deus, eu quero te apresentar esse lar nesse momento. Se a pessoa está pelo celular, meu Deus, fazendo as suas coisas, está ouvindo pela TV, ó meu Deus amado, Deus querido, também eu está pelo notebook, não importa qual seja seu meio, narabalabás, eletrônico, ó meu Deus, mas que tu venhas trabalhar nesse lar, vai repreendendo essa carga, esse peso. Olha aí, meu Deus, essa pessoa que tu me mostra deitada na cama e não tem vontade de levantar. E assim foi uma guerra hoje, não porque não quer, porque o ânimo, varão, o ânimo falta. Mas tua palavra diz que é tu que dá vigor, é tu que dá vigor ao cansado e dá força àquele que não tem. Vai trabalhando, vai repreendendo, vai jogando por terra. Deus, vai quebrando, vai destruindo, Senhor amado, Deus querido, a astuta cilada do diabo, vai entrando com providência, vá na banda, canto, rebe, na manturi, calachou, que tu possa, Senhor, queimar, quebrar, destruir, desfazer, Senhor amado, Deus querido, vai fazendo um mover. Oh, meu Deus, estende a tua mão. Olha aí, espírito da opressão, narabandacandarabandu rebedeguébia. Daqui eu já te vi, espírito da oprequemendekikanarakandurikirikiribulovoxianahas. Se olha aí os pensamentos estranhos passando na mente dela, na mente dele, meu Deus, está tudo embolado. E o será está entrando na Rabandarábia. Meu Deus, vai quebrando, 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 vai jogando por terra, vai repreendendo. Minuminirimirik assuminegeb, anabanduri balabajo, menegiasai. Vai jogando por terra, vai desfazendo, meu Deus, é no nome de Jesus, vai alabandaraçá, enviando teus anjos, meu Deus, é no nome de Jesus, vai queimando, vai desfazendo, meu Senhor, amado Deus querido, eu quero te apresentar nas tuas mãos, oh, meu Deus, amado Deus querido, a casa, a redondeza, a cada cômodo, olha aí, vai tirando toda a carga, todo o peso, tudo em nome de Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai jogando por terra, meu Deus, vai anabanduri palabácia, aqueles que esqueceram, oh meu Deus amado, Deus querido, que estão anarabanda como anarabanda o kemina que açuide que osti onde eu te alabanchou, ni que eu se alamantuie, ne que eu se anabanduri mas, Senhor, eu oro, e alguém diz, usa para falar comigo na banda candarábia, mas tudo é que eu se anabando, que eu se anahai, tu tem meios de falar, meu Senhor, tu já tem dado sonhos, já tem trabalhado, oh, meu Deus amado, Deus querido, olha aí esses dardos, varão, amanto, narabanduri balabás, olha esses dardos, Senhor, dardos malignos, dardos e setas inflamáveis, dardos e dardos, Senhor amado, Deus querido, vai quebrando, vai fazendo, vai operando, vai entrando, meu Deus, estende a tua narachebe, anabanduri balabai, a tua mão, que é o teu comene, menegueaço e anabandaraçai. Deus, te apresento o meu trabalho, anabanduri polemene que assai de rébia, Senhor amado, olha aí, naramanduia narachou envia, anabanduri bolobô, se é o teu anjo, para guerrear, Senhor amado, lá naquele lugar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tu tens me trago o resultado, mas olha aí, não é qualquer coisa, não é qualquer jeito, meu Deus, nem de qualquer maneira, mas eu te peço, Rei da Glória, vai repreendendo, vai jogando por terra, meu Deus, meu Senhor da Glória, a cada entendimento, Senhor, que tu possas estender a tua mão, que é o teu poder, e a tua nabanacanda, uribiri
que o mantuia lavachou menegias. E menerébia. Senhor, vai repreender na fúria de Satanás. Ai. Meu Deus, entra nesse blacamanto, ai, jo, menerema, shebia. Minuque, duque, daca, duque, né? Eluque, nuque, niriki, anarachome, negai, jo, miniki, assuminai. Senhor, eu te dou graças, Senhor amado, Deus querido, que tu possas trabalhar e guerrear. Senhor amado, aquela que acordou com dor, aquele que acordou, Senhor amado, com mal-estar, vai repreendendo as obras de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, meu Deus. Olha esse juramento, meu Senhor amado, Deus querido, Narachobe, Comanabandu, Comanassai. Olha aí, meu Senhor, esse juramento. Ebidi comandou, você. Olha aí essa ossada. Varão, olha esses ossos, Senhor amado, olha essa pólvora, e alguém diz, mata, plebe, na candarábia, vai quebrando, meu Deus, todo feitiço, sai daí, eu já te vi daqui, Anarassai, pula pra fora, é no nome de Jesus, todo feitiço mandado, todo feitiço preparado para a morte, o manducana candarata, quebra. Olha aí, meu Deus, esse peso, meu Senhor, na nuca dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus amado, Deus, que ele está sentindo um peso na nuca horrível. Olha aí, meu Deus, foi só começar a orar. Meu Senhor, um peso e a pressão está subindo pela cabeça. Espírito do infarto. Ebinu comanacandarábia. Vai queimando, meu Deus. Vai desfazendo, meu Senhor amado, Deus querido. Vai jogando por terra. Olha aí, tu viu como é que foi essa madrugada? Madrugada de guerra, de peleja. Olha aí como o diabo soprou. Alabanda candarábia. Alabando kebina coma na chuminábia. Ebidi coma na rabachébia. Olha aí como o diabo soprou nessa mente. Vai queimando, vai quebrando. Oh, meu Deus, vite cocomene coma na rachubiderébia. Senhor, visita no nome de Jesus. É Minaraçai, a Alice. Visita, meu Deus, a Pietra. Visita, meu Deus amado, Deus querida Maria. A banda Candarábia. Visita os teus servos, tuas servas que estão aqui. Ei, da glória a quantos fracos. Meu Deus, fraco e não porque querem somente te largar, mas tão fraco porque já não aguenta mais a provação, a situação, a angústia, a pressão. Oh, meu Deus, eu olho e uma alma grita. A banda candaracanduribiricovas. Senhor, vai quebrando, vai dar candarábia, vai jogando por terra, meu Deus. Estende a tua mão, que é o teu poder. Graças eu te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória! Pai do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, todos que estão chegando aí, não precisa nem pedir para curtir, vocês já curtiram. Glória a Jesus, mas eu ainda quero pedir para vocês compartilharem aí, gente. Compartilha aí, gente. Que isso? Compartilha aí. Compartilha. Glória a Jesus, do seu status do WhatsApp, se você puder e quiser, por favor. No seu stories do Instagram, no Facebook, vai compartilhando aí que é mistério. Glória a Jesus. Já quero agradecer cada um que é chegado neste lugar. Glória, 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 glória. Aleluia. Então, Deus é bom. Você que está pela televisão, que eu sei que você não dá às vezes para você escrever, a paz do Senhor Jesus, tá? Seja bem-vindo. Segunda-feira, né, gente? Vamos trabalhar, né? Graças a Deus, a minha escala é 5x2. Glória a Jesus, mentira, é 6x1. Mas aqui na live, né? E é mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Então sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Curte a live aí, por favor. Você que não curtiu, aperta na mãozinha aí. Glória a Jesus. E é bênção, né, gente? É bênção. Vamos falar da palavra? Ezequiel,
Arabandacandarabandu rebinaki oceanahas. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 28. Meu Deus, só tem 45 minutos. Que é isso? Vou deixar que hoje o pastor não vai levantar para ir no banheiro, não, tá? Já deixei tudo no esquema. Jesus é bom, é mistério. E ele trabalha como ele quer. Glória a Jesus! Você que está aí, Ezequiel, capítulo 28. Glória a Deus, a palavra que o Pai me deu. Capítulo 28. Versículo 11. Glória a Jesus. Gente, o som tá bom aí para vocês? O som tá bom aí? Fala comigo aí, por favor. O som tá bom aí? Acho que tá, né? Se vocês não responderam nada, deve estar. Ah, se não tiver, tá também. Ezequiel 28, 11. Diz assim, ó. Lamentação sobre o rei de Tiro. O título diz: Lamentação sobre o rei de Tiro. Gente, eu fico parando porque Deus fala para mim, tem gente que tá indo pegar a Bíblia. E aí... Ah, obrigado, Alex. Deus abençoe. E aí eu fico parando porque Deus fala para mim que tem gente indo pegar a Bíblia, então ele manda eu esperar. Mas agora é sinal verde para mim, posso ir. Diz assim, ó. Lamentação sobre o rei de Tiro. Ezequiel 28, 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16, e eu fecho. Na multiplicação dos teus na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanador fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Irmãos, irmãs, Deus mandou eu falar de Satanás. Pastor, que isso? Aqui é assim mesmo. A palavra que ele me dá, eu falo. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Ezequiel, capítulo 28, não começa falando sobre Satanás. Começa falando de um rei, que ele era muito poderoso, um rei de uma ilha chamada Tiro. Não é Tiro do jeito que a gente conhece, não, tá? Pelo amor de Deus. Aí, se não souber explicar, tu vai falar para alguém, pastor pregou sobre o Tiro.
Deus falou com Tiro, pelo amor de Deus. Nada a ver. E agora o que está acontecendo aqui? Esse rei e esta ilha, que era a ilha de Tiro, ela tinha uma localização muito privilegiada. Ela ficava rodeada de outras cidades e povos, só que ela não ficava tão perto. Então, para um ir para um lugar, passava por ela, para outro ir para outro lugar, passava por ela. É como se fosse a ilha aqui, né? E de um lado um caminho, outro lado outro caminho. Você pode dizer assim, direita e esquerda, sim. Mas no caso do mar, é uma coisa ali circular, né? Porque você sabe que o mar ele vai ter uma medida totalmente diferente e vai ser medido de uma maneira diferente. O que está acontecendo aqui? Ezequiel está sendo usado por Deus porque essa cidade de Tiro era uma cidade muito poderosa. Muito poderosa. O que está acontecendo aqui? Eles estão, na verdade, começando a conquistar muito. E nessa questão de conquistar muito, eles agora, né, ficam numa soberba, num eu muito grande. Por quê? Como eles conquistavam muito, e os povos começam a ter medo do povo de Tiro e do rei de Tiro, o que acontece? Em Tiro começa uma troca comercial muito grande. Mas não que não acontecia. É que agora, para você entender, é como se fosse... Eu estou falando assim para que você possa entender, mas não está na Bíblia esse termo que eu vou usar. Um mercado central. Sabemos... Alguém aqui conhece ali perto da Marinha do Brasil? Marinha Mercante. Ali o São Sebastião, que é chamado Mercado Central, onde os mercados têm ali os seus armazéns, Presunic tem, Guanabara tem. Alguém conhece? Enfim, se não conhece, já ouviu falar. É ali na Avenida Brasil, ali, um pouco antes de Cordovil ali. Indo para aquelas bandas ali, chegando quase em Caxias. Então, e aí o que acontece? Não é que os mercados que há nas ruas, eles não dão conta. É que acontece que tem uma central de recebimento para saber o quanto vai mandar para um lado, o quanto vai mandar para o outro. E Tiro se torna essa ilha no qual os povos tinham a necessidade de ir lá para comprar. Automaticamente, eles vendendo muito, eles tinham muito o quê? Muita prata, muito ouro, muitas pedras preciosas. Então fica um povo bem soberbo. E o seu rei se sente como um deus. Então agora Deus está usando, né, a Ezequiel, e a profecia é contra, porque quando ele se estabelece nessa Conde Calabarabás, gente, ele está com uma raiva que eu vou falar dele. Se vocês soubessem a visão que eu tive agora, o que ele falou para mim agora, ele está com uma raiva. Não só porque vocês estão ouvindo ou porque eu estou falando, é porque vai ficar gravado e outros, né, vão abrir os outros vão abrir os olhos. Então, essa cidade de Tiro, eu falo cidade, mas era uma ilha, tá? Para vocês entenderem. Ela tinha príncipes, ela tinha um exército. Então, eles começam a ficar inacessíveis, ou seja, era muito difícil entrar lá para tomar, entende? A ilha era muito difícil lá para dominar. Por quê? Tinha uma resposta marítima muito rápida. Como ela era uma ilha cercada de outras cidades, porém, ali na parte central do mar, nesse sentido da localização dela, então ela tinha facilidade de fuga, facilidade de chegada. Pensa comigo, um lugar onde seria uma cidade forte, um povo, né, protegido, blindado. A Bíblia não está dizendo blindado, mas a Bíblia chega a dizer que, pela soberba deles, eles se achavam um Deus. E aí, versículo 2, só para você ter a confirmação do que eu estou pregando, e eu ainda não estou pregando, eu só estou explicando a história,
Versículo 2, capítulo 28, diz assim, ó, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto que como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Por que ele fala esse termo para esse rei? E aí a gente vai começar a entender a importância, o porquê que eu não posso guardar a mensagem de Deus, não importa quem seja. Deus mandou falar, eu preciso falar. Pastor, por quê? Não era um rei que servia a Deus, não era um povo que adorava ao Deus de Israel, porém, era um povo que Deus agora manda repreender no sentido de a tua queda, valabade keb, no que di que ela achou. Ô, mistério, varão, que isso? É minubre vasso de minaraçai. Gente, era um povo que agora simplesmente eles estão tão convictos daquilo que fazem que parece que ninguém ia mexer com eles. Mas eu tenho uma notícia, vamos ter cuidado, porque às vezes a gente vê a pessoa por fora e Deus está mandando tu avisar algo, avisa, você não está bem, não tá, irmãos, mas esse rei aqui, a profecia é bem clara, que ele diz assim, ó, versículo 2, eu sou Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Nesse sentido aqui, a cadeira de Deus, ele está querendo dizer, eu tenho autoridade tanto física quanto espiritual. Você vê que esse povo aqui estava tão convencido do eu, e o eu é um problema sério, porque o eu é uma das armas que Satanás mais vence as pessoas. Ele não derruba, ele não tira da igreja, ele não joga no adultério, ele não joga para beber, ele não joga para fumar, ele não joga para xingar. Ele só te enche de soberba. Ele enche o teu coração de eu e você, não, eu faço, eu sou. Alabando, kebinacando, rebinaramando, kebinarra. Eu sou, eu posso, eu. Quando tu vai ver, tu já teve uma queda, sabe por quê? Porque o eu entrou e tu ficou bobo, ficou boba. E agora, o que está acontecendo aqui? Simplesmente, para quem está anotando aí, está Ezequiel 28, 14, 28, 11. Foi o texto, eu li até o 15, li até o 16, quer dizer, do 11 ao 16. E agora eu estou no versículo 2, dando aquela pincelada, porque o nosso tempo... Gente, por que o tempo nessa live passa tão rápido, gente? Agora você vê. Eu tenho 32 minutos, olha isso, gente. Eu não estou nem no início do negócio. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, agora, a profecia ela é porque esse rei ele está se estabelecendo. E ele se estabelecendo, Deus começa primeiro com o quê, gente? Deus agora vai começar com uma profecia, né? Deus vai começar com uma profecia lá no 26, entendeu? E aí, quem é esse povo? Esse povo foi aquele que, quando viu o povo de Deus, a obra de Deus, ela sendo afligida, eles agora escarnecem, eles agora debocham. O 26:1 vai dizer assim, ó, e sucedeu no ano 10º ao 1º do mês, que veio a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, visto como Tiro disseste no tocante a Jerusalém, está quebrantada a porta dos povos, virou-se para mim, e me encherei agora. E eu me encherei, agora que ela está assolada. O que está acontecendo? Por que ele chama a porta dos povos? Porque agora a grande questão de Jerusalém era o quê? Os reis que tiveram. Davi foi muito conhecido, ele, em termos materiais, ele ganha muitas guerras, então ele expande, claro, com o poder de Deus, tá? Não foi Davi que foi lá e venceu a guerra, Deus era com ele. E aí agora Davi expande o espaço territorial, só que vem Salomão e enche Jerusalém de riqueza, sabedoria, as festas, especiarias. Então, a porta dos povos, porque os povos começam a visitar Jerusalém.
E vamos ter cuidado, porque às vezes a gente recebe o ensino, recebe algo de Deus e se torna notável. Notável não no sentido de você querer se apresentar, é que chama a atenção aquilo que Deus depositou em você. Só que você tem que lembrar que tudo isso só funciona porque você está de acordo com a vontade de Deus. Porque no momento que você não estiver mais, vai dar ruim. E aí, o que a profecia está querendo dizer? Eles riram da situação, eles riram da obra, eles comentaram e disseram, então agora ela já perdeu a sua posição. Mas eu quero dizer para você que quem cobrou Jerusalém foi quem, gente? Responde aí no chat. Quem cobrou Jerusalém não foi o diabo. Quem cobrou Jerusalém foi Deus. Então tem coisa que Deus permite na tua vida e na minha vida, mas ai de quem botar a língua, ai de quem botar a mão. Por quê? Porque ele sabe o tempo determinado dessa situação. Então, agora, o que está acontecendo aqui? O rei de Tiro, ele está com um ego muito grande. E aí a Bíblia diz assim, ó, está assolado. E o 3, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra ti. Por que Deus agora, irmãos? Pastor, mas o senhor falou que vai explicar de Satanás, mas eu preciso explicar para vocês quem foi Tiro, a ilha de Tiro, que tinha um rei, né, lá, e ele se sentia poderoso. O 3 vai dizer assim, ó, portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar fizesse subir as suas ondas. O que Deus estava querendo dizer? Assim como, irmãos, nós não sabemos como o mar monta suas ondas, porque pode vir daqui, pode vir daqui, pode vir daqui, pode vir pelas costas. Deus estava querendo dizer, o povo, as nações daqui são os povos, ou seja, os povos que não serviam a Deus, Deus agora ia enviar contra Tiro para conseguir guerrear, pelejar e abater. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque Tiro está com ego como se tudo tivesse bem e nada estava bem. Tiro está com ego como se tudo tivesse normal, mas não tinha nada normal. Glória a Jesus, até que vocês entenderam? Gente, eu tenho que correr. Agora eu só tenho 28 minutos. Então agora, o que está acontecendo? Ele vai liberar uma profecia. Depois dessa profecia, Deus vai enviar uma lamentação, que não dá tempo de eu falar hoje. E depois Deus vai enviar. Primeiro Deus envia a profecia para a ilha de Tiro. Depois, uma lamentação para a ilha de Tiro. Porque primeiro Deus mexe aonde a gente está, ó, agarrado, onde a gente convive, mexe no meio de onde nós estamos. E agora chega no texto que nós lemos. Deus vai levantar o profeta para falar contra o rei de Tiro. Há uma diferença. 26 é contra a ilha. 27 é uma lamentação. Pastor, o que é uma lamentação? É como se alguém estivesse aqui cantando algo, mas chorando muito. Chorando muito, chorando muito. E nesse meio de cântico também é uma parte falada. É como se fosse, para você entender uma lamentação, alguém que está lendo um texto expressando as suas emoções. Entenderam ou não? Acho que vocês entenderam sim. E aí você pode me dizer assim, por que Deus... Por que Deus está levantando uma lamentação? Porque aquilo ali era um anúncio. Deus estava querendo dizer, o profeta fala, e o profeta agora expressa nitidamente as emoções na profecia, e não é emoção no sentido de você profetizar na emoção, tá? Estou falando emoção no sentido de Deus te dar algo e tu começar a chorar, sentir a angústia, sentir a aflição, sentir o medo. Pastor, então é isso que está acontecendo comigo, então uma lamentação. Calma, talvez não possa ser uma lamentação, há diferenças, que às vezes você não está realmente num dia bom, Deus está falando, você já está amolecida, já está quebrantado, quebrantada, e automaticamente você vai lá e expressa suas emoções, que também não é errado, não retenha suas emoções nessas poses mentirosas. Ai, não pode chorar, chore para você, ninguém precisa saber. Pare com isso. Sentiu vontade de chorar? Chore. Por quê? Porque não pode reprimir o seu corpo.
automaticamente você reprimindo o seu corpo, sua mente fica oprimida. Por quê? Se ela está mandando os impulsos nervosos através dos neurônios para todo o sistema do corpo para chorar, é porque algo ele está aliviando aqui e para mostrar que algo não está funcionando aqui, que está impedindo o equilíbrio do corpo. Por isso as emoções existem, para a gente saber quando algo está dando errado, para a gente saber quando algo está dando muito certo. Pastor, o senhor sai lá de Satanás, que passa na ilha de Tiro, que vai para a psicologia, aqui é um tudão. Aqui é igual Madureira, tem tudo, meu amigo. Aqui você tem início, meio e fim. Fim nem sempre, porque não dá para terminar, porque 6 horas eu termino a live. Mas início e meio a gente tem. E, pastor, e o fim? E o fim tu vai buscar, porque Jesus é eterno, e ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Quantos pode dizer um amém? O pastor mandou uma dessas do nada, né? Mas eu estou falando a verdade. Então, agora, o que acontece, gente? O rei de Tiro, ele está recebendo essa lamentação. Mas por que Deus falou primeiro para ilha, depois lamentou sobre a ilha e depois fala do rei? Porque agora, o que está acontecendo aqui? Esse rei, como eu disse, pela ilha de Tiro agora, o povo de Tiro ganhar muitas coisas, ter um exército muito poderoso, ele ali é como se fosse um concreto, ele fica convicto de ninguém pode me derrubar. Eu sou um Deus, e na cadeira de Deus eu me assento no sentido. Pastor, mas ele não falou isso, foi a profecia. Mas o que a profecia está mostrando é que o ego dele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele tem essa convicção que ninguém vai fazer nada com ele. E lembrando que eu vou falar sobre Satanás, pastor. O conteúdo está muito rico, é muita coisa para me gravar. Calma que vai ficar lá fixado como vídeo. Só que agora, irmãos, falando sobre, chegando no 28, o que acontece? Por que ele diz assim, ó? Eu me assento no meio dos mares. No sentido do meio dos mares era, ninguém pode fazer trocas comerciais a não ser comigo. Entende? A soberba dele é exatamente aquilo que eu falei lá no início. Por quê? Porque os povos vinham a ele para comprar, para vender, para fazer trocas. Então, agora, toda a movimentação comercial, Tiro, agora, a ilha de Tiro, era uma das. Como é que eu falo? Era uma das. Meu Deus, fugiu a palavra aqui, igreja. Me ajuda aí. Era uma das. Referência, não, era. Sede. Tá, gente, mas pega sede no sentido do. Sede no sentido do. Como é que fala? Sede no sentido de igual eu usei do mercado central, que tem ali, o São Sebastião, ali na Avenida Brasil. Não é que nas outras nações não tinha ouro, não tinha prata, não tinha pedra preciosa. É que, como agora eles se tornam um povo muito poderoso, a Ilha de Tiro, eles agora vão ficar com essa segurança de, tipo assim, todos comem na nossa mão. Tome cuidado com esse tipo de pessoa, que ela é dominadora. Porque isso era uma característica que vem de Satanás, manipuladora, que acha, não, se eu não tiver, se eu não fizer, se eu não tiver, se eu não botar a mão... Meu Deus, desceu o rolo aqui, terra. Tome cuidado com esse tipo de pessoa. Observe a personalidade. Pessoas que muito querem trazer para si. Pessoas que sempre querem comprar as pessoas. Sempre quer envolver. Cuidado, porque assim Satanás, Alabandaraçai, conseguiu a terça parte dos anjos. E é muito anjo. E então, agora, esse rei fica no sentido de que não haverá sucessor, ou seja, não vão me matar para sentar no meu lugar. E cuidado também com esse tipo de pessoa que fica muito, sabe, ali engessada naquela situação, naquele lugar, é comigo, sou eu, cuidado, porque você pode estar lidando com alguém que está inflamado por Satanás e não sabe. Pastor, como eu sei que alguém está inflamado por Satanás? Pelo eu. Quando o eu da pessoa começa a impedir dela fazer coisas simples, como reconhecer um erro, como não confessar o seu erro, como não conviver de uma maneira verdadeira, mas de uma aparência, Satanás já está ali.
Não que Satanás saiu do inferno e entrou no corpo dela. O que eu estou querendo dizer é, o que habitou nele, habita ali, que é o quê? O eu. E eu vim falar dele e eu preciso derivar-se. Gente, você tem noção do que está acontecendo aqui. Eu estou ouvindo barulho na telha e não tem nada na telha. Eu estou falando aqui, é porque daí não sai. Mas aqui está tendo barulho na telha e eu sei que é ele. Narábia, Naraçaí, não quer. Senhor, guarda essa internet. Eu já não pode cair, não, vou ter que dar esse conteúdo. Então, agora, o que acontece? Esse rei de Tiro, ele está numa soberba muito grande, gente. Gente, não confunda a confiança com o ego. A confiança não te leva a desprezar ninguém, a pisar em alguém, a desfazer de alguém. Não. Se você confia em você mesmo, no sentido de, não, eu creio, vou confiar e eu sou capaz, em nome de Jesus, beleza, até aí tudo bem. Mas quando isso começa a extrapolar e você começa a colocar níveis na situação, tal pessoa faz, não faz igual a mim, tal pessoa não é igual a mim, você está tomado pelo eu. Você está tomado pelo ego e Satanás está dentro de você no sentido dele conseguiu semear, Naraçai, as coisas dele em você. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Pessoas que muito trazem, querem muito envolver, muito perto, muito isso. Eu não estou dizendo que eu não posso me socializar, tá? Ouça as minhas palavras, entenda o contexto e eu estou dentro da Bíblia. Eu estou querendo dizer para você que é fácil saber quando alguém já está inflamado, ou seja, tomado com seu interior por Satanás, porque ele começa a ficar de uma maneira de eu preciso estar, entendeu? Eu preciso estar ali. Pessoas que não querem nunca. Paz do Senhor, minha irmã, boa tarde, seja bem-vinda. Pessoas que não querem nunca, entendeu? Abrir mão, sempre quer estar ali, e não sei o quê. Você está vendo que a pessoa não está aguentando, já não está fazendo direito, já não está dando conta, mas ela está ali, naquele eu, naquela pose. Gente, por favor. Gente, por favor. Esse rei de Tiro aqui, Ezequiel 28, a partir do 11. E aí, agora, no 28, quando ele diz, do 2, na cadeira de Deus eu me assento, esse Deus aqui que ele está dizendo era o Deus, o formador dos mares. Por quê? Porque, na época, o poder de um exército ou de um povo não era só na espada. Era quem tinha muito navio, quem conseguia trazer muita coisa na embarcação, quem viajava muito, com muita gente, voltava. Então, entenda a situação. O que ele está querendo dizer é eu agora consegui ganhar eu consegui ganhar os povos. E conseguindo ganhar os povos, outra coisa, cuidado com quando a pessoa também fica achando que só a opinião dela presta, só a opinião dela vale, porque a opinião dela e ela fica, mas eu falei, mas eu não sei o quê, mas eu não sei o quê, porque, na verdade, ela se consome daquilo que ela propriamente pensa. E nós temos que saber que o ato de evoluir é crescer, é viver. Nem sempre o que eu penso está certo, nem sempre o que eu penso é 100% de verdade. Às vezes vai encaixar naquilo que você pensa, mas quando você começa a viver somente naquilo que você pensa, você cria uma bolha, e eu lido com muita gente. Eu sou pastor, mas eu socializo na faculdade, eu socializo na rua, eu não socializo no sentido de abrir a minha vida pessoal, porque tem gente que confunde, por isso que muitas vezes as pessoas já ficam assim comigo. Uma coisa é eu conversar com você, outra coisa é eu te contar a minha vida. Tem nada a ver uma coisa com outra. Então, agora você tem que entender que eu não posso viver voltado para o meu pensamento. Mas comigo é assim, então cuidado, porque isso pode ter um eu, E um dia eu vou dar um estudo. Aqui que essa live já virou estudo, que quando eu começo a falar, ela já vai acabando, que eu já tenho 16 minutos, e pelo amor de Deus, que eu não consigo nunca terminar isso aqui, já está me dando um nervoso. Glória a Jesus, mas é Deus que sabe. Eu vou dar um estudo aqui sobre a fé. Existe o dom da fé, existe a fé e existe a fé do ego. Está na Bíblia. Que isso, pastor? É dom da fé, a fé que nasce em todos os seres humanos. Todos os seres humanos já foi semeado pela fé, tá? E existe agora a fé do ego. É aquela fé que o eu que arma o cenário. Deus não falou, Deus não prometeu,
Deus não está naquilo, mas o eu da pessoa, e ela vira e diz, eu creio. Aí não acontece, o que o ego dela faz? Faz ela ficar como? Frustrada. Frustrada. Grave isso aí que um dia eu vou dar. Eu estou só esperando a ordem de Deus, que aqui eu tenho que falar e fazer aquilo que ele manda, senão dá ruim para mim. Mas, ó, existe o dom da fé. Se quiser anotar, pode anotar, para depois procurar na Bíblia, no Google. Também não sou contra você que não tem muita habilidade na Bíblia, procurar no Google um estudo. Eu acho louvável. Agora, quem revela o texto para o homem e para a mulher é o Espírito Santo, tá? O estudo ajuda, mas quem vai coisar é o Espírito Santo. Então, até aqui vocês entenderam? Dom da fé, fé e fé do ego. Tá? E depois, pastor, mas e a fé que faz parte do fruto do Espírito? Também tem uma outra função. É uma fé operacional, porque ela opera em nós. É da onde vem o fruto, agora que nós conseguimos, através desse fruto do Espírito, frutificar uma renúncia. Porque eu creio que eu vou vencer a minha própria vontade. Essa é a fé, que é das virtudes do fruto do Espírito Santo, mas é muita coisa, hoje não dá. Deixa eu falar. Até que vocês entenderam, então esse rei, ele está muito convicto que nada vai me acontecer, ninguém me abate, ninguém me abala. E aí, se você for ver, qual é a teoria do mundo hoje? Qual é a teoria do mundo hoje? Não abaixa a cabeça, não leva desaforo, não sei o quê, não você em primeiro lugar, você não sei o quê, você em primeiro, tua vontade primeiro, tua felicidade. Você vê que isso aí já é, ó. Pastor, não devo ser feliz? Eu não falei isso. Eu estou dizendo sobre o eu que silenciosamente vai minando uma canamandarábia, uma casa como uma goteira, que depois vira uma rachadura e depois... Só que a diferença é que o eu, ele não te derruba por fora primeiro, ele te apodrece por dentro. Você fica podre. E a Bíblia chega a dizer, Deus resiste ao soberbo, ou seja, se o soberbo ora, Deus não recebe. Se o soberbo fala, Deus não responde. Se o soberbo faz alguma coisa, o soberbo não é recebido. O resistir ali é no sentido de quando o exército, do texto original ali do grego, era quando o exército resistiu o outro, até ver quem ia vencer a batalha. Assim Deus fica com aqueles que têm o eu. Cuidado com o eu. Vamos lá. Então, esse rei está muito convicto. Eu tenho 12 minutos. E agora, o que acontece? Esse rei muito convicto, olha a Bíblia. Filho do homem, versículo 12. Levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aí já vai sair uma lamentação. Ou seja, uma profecia expressando emoções sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medidas. Ué, aferidor de medidas. Quem era o aferidor de medidas? Alguém sabe? Aferidor de medidas, gente, existia. Era uma função de um homem que trabalhava pesando o grão, o peso do ouro, da prata, da peça de prata, da peça de ouro. Existia, só que ele não está falando de algo físico. Ele vai dizer, tu és o aferidor de medida. Cheio de sabedoria aqui, o texto aqui original do aramaico, depois do hebraico, é cheio de conhecimento, ou seja, tu conhece de tudo um pouco. De tudo um pouco tu conhece, entende? Ou seja, tu é esclarecido. E aí ele vai dizer, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito. Aí você já vê que não é o rei de Tiro, porque o rei de Tiro não era perfeito. Você vê que como é uma profecia, varão, me guarda, Senhor. E agora, quando você vê que ele está dizendo perfeito em formosura, essa perfeição aqui, ele está colocando no sentido de alguém que no seu formato não alterava, era padrão. Não envelhecia, não ficava novo, nem velho, nem murcho, nem... Entenderam agora?
perfeito em formosura, ou seja, não caía a pele. Já dá para ver que não era o rei de Tiro. Ele, na verdade, profetizou contra o rei e agora está levantando uma lamentação, uma profecia expressando as emoções do profeta, tá? Mexendo, porque há coisas que Deus manda a gente falar que mexe conosco. A gente chora, a gente ri, a gente fica eufórico, a gente fica... E aí o profeta está apontando para quem Deus mandou falar hoje, para Satanás. Confirma, pastor. 13. Estavas no Éden. Já não é Oleki arabanduri baldiko manabanduri komanarachatarabatovas. Ô, mistério. Estavas no Éden. E eu tenho 9 minutos. Jardim de Deus. Lá onde estava Adão e Eva. Você vê que a Bíblia se confirma, ó. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Por que ele tinha pedras preciosas na cobertura? Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Por que o texto está falando isso? Porque tudo isso eram coisas que o rei de Tiro tinha. Só que o que Deus está querendo dizer para o rei de Tiro é: tu tá cheio, mas tu tá cheio de alguém que tu não conhece. Tu tá igual àquele que eu lancei. Cuidado com essas pessoas muito completinhas, que tudo elas falam, eu não, eu não faço, e eu não sou contra. Tem muita coisa que eu não faço, mas tem muita coisa que eu faço. Eu estou querendo dizer que no momento que elas começam a expor que tudo que é meio que errado elas não fazem, abre o olho com elas. Abre o olho com elas. Vem uma situação, eu não. Vem uma... Não, eu não. Essas coisas... Abre o teu... Ô, Minarábia, Sebinábia. Abre o teu olho com elas. Não é que não existam pessoas fiéis a Deus. Eu estou querendo dizer que aquele rei tinha todas essas pedrarias, só que ele era podre. Pastor, e o que é a pedra? As pedras aqui são as honrarias. Satanás tinha uma posição de honra diante de Deus. E aí eu preciso continuar o texto, ó. E ouro, e as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Além dele ter uma posição de honra, a musicalidade habitava nele. Ele não precisava cantar. Só dele existir, entende? A melodia já existia. Por isso que muitos vão dizer coral, regente do coral do céu, e eu não vou forçar essa barra, porque o texto não está dizendo isso, eu fico com o texto, tá bom? O texto está dizendo que tinha instrumentos nele, mas não está dizendo instrumentos para você reger o coral. Talvez, na melhor das hipóteses, provavelmente, aquilo que tinha nele era quando ele chegava diante de Deus, ele apresentava o quê? Louvor. Apresentava louvor, tá? E olha o texto. Estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, como Deus criou a Satanás? Aqui, ó, no haja. Deus não foi lá, botou pedrinha por pedrinha. Foi igual quando ele formou a gente. Mas, pastor, o texto está dizendo que ele botou a mão no barro e pegou e formou o homem. Não foi essa mão, porque Deus é espírito. O que Deus fez é o poder dele, do barro, fez esse molde e ele sopra, ou seja, ele dá a alma para o homem. Agora o homem torna-se alma vivente. Soprou o fôlego de vida. Entendeu agora? Nunca mais tu vai dizer, Deus botou a mão no barro. Mentira, Deus não tem mão assim igual a nossa. Ali é o sentido de poder. Ele tem poder. Assim como a mão te dá a possibilidade de pegar ou de largar, de trazer ou de levar para longe, tá? É nesse sentido a Bíblia. E aí foram preparados, porque no haja, Deus agora coloca coisas específicas. Pastor, mas você está falando de Satanás. Aquele rei agora só tinha toda aquela riqueza, ele não nasceu com aquilo, o rei de Tiro, entende? Ele adquiriu aquilo ali. Entendeu agora? Então, cuidado com essas pessoas que muito... porque comigo, porque Deus comigo. Cuidado que elas não têm nada, não é nada delas.
Elas receberam de Deus. E Deus está dizendo que essa palavra é resposta para alguém, porque alguém estava assim, meu Deus, que soberba. Ai, Senhor, não quero pecar, mas que soberba. É a soberba mesmo que está lá. É a soberba mesmo. Olha a Bíblia, no 14. Tu eras querubim ungido para proteger. A palavra querubim aqui traz o sentido de guardião mesmo, tá? Ou seja, a parte que ele trabalhava no céu não tinha muito acesso por todos os anjos. Lembra que eu disse da pedraria, que ele era agora, né? Ele era agora um anjo diferenciado de uma alta patente, de um alto posto. E olha o texto. Ungido para proteger e te estabeleci. Esse te estabeleceu é a posição que tu tinhas, ninguém teve. Ok? A posição que Satanás tinha no céu, ninguém teve. Pastor, tem alguém no lugar dele? Pastor, ninguém, eu vou repetir, ninguém teve. Ó, e no Monte Santo de Deus estavas, no céu. Monte Santo é diferente do Éden, tá? Éden foi na terra, no céu. Estavas. E no meio das pedras afogueadas, andavas. Pedras afogueadas aqui são os anjos. Um dos salmos, eles trazem essa mesma verbalização, porque pedras afogueadas aqui fala no sentido de labaredas de fogo, tá? De brasas. Então, quando ele fala pedras afogueadas, é o mesmo sentido. Então, eram os anjos. Para você ver que Satanás ele tinha um posto muito alto. Estava de 15, perfeito era nos teus caminhos, ou seja, não tinha algo contra aquilo que ele foi criado. O que Deus está querendo dizer para aquele rei é, tu até tem essa posição, tu até tem esse posto elevado, tu até não foi pego, Narashomenerras, pelos outros reis no débito, mas acontece algo, ó. Perfeito era no teu caminho desde do dia que foste criado. Beleza, eu tenho 3 minutos. Até que se achou iniquidade em ti. Qual foi o problema de Satanás? Pecado, iniquidade, transgressão, abominação. Pecado são aquelas práticas de mente e coração, que agora ninguém vê, mas você dá para se arrepender porque você teve um pensamento, falou uma palavra, ou mentiu, ou uma coisa. Eu não estou dizendo que isso aí é mínimo, eu estou dizendo que tem como você se arrepender. Iniquidade é como quando aquele pensamento que já não te dominava passa a te dominar. Aquela mentira já passa a te dominar, já passa a tornar normal e já é cotidiano. O que Deus está querendo dizer para aquele rei é: o teu problema é que o teu ego tomou a tua comicabadaraçai, a tua convivência. E Deus manda eu dizer para alguém aqui, eu vou mexer no teu eu vou mexer no teu eu da pior maneira. Aí vai dizer assim, ó, se achou iniquidade de ti. 16 eu termino. Na multiplicação do teu comércio, qual era o comércio de Satanás? O pecado. Daquele rei eram as pedras, o ouro, a prata, o bronze. De Satanás, não. Depois que ele se corrompe no sentido de entrar algo nele, um sentimento que não podia entrar. Pastor, mas era tudo perfeito. Sim, mais fácil ainda para corromper. Porque se algo acontece diferente, mostra que o quê? Saiu do padrão que Deus estabeleceu. O que Deus estava querendo dizer é, foi achado no teu interesse. Você agora multiplicou. Isso não ficou só dentro de você, você deixou sair. Ele vai dizer, ó, se encheu o teu interior de violência. A violência aqui fala no sentido de maldade, porque ele agora é tomado, perde a luz de Deus, o esclarecimento de Deus. Ó. E pecaste pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogadas. Por que Deus lança ele? Porque ele sai do padrão. E toma cuidado com essas pessoas do ego, e eu termino essa pregação dizendo, se teu ego te tirar do padrão de Deus, tu pode ser cortado de muita coisa, inclusive das promessas. Tá bom? Continue lendo na sua casa, vamos orar e eu termino essa live. Soberano Deus, eterno Pai. Eu quero te agradecer porque tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Diz aí, Senhor, amado Deus querido, eu quero te louvar a cada um que ouviu essa palavra e mandar como a Narassai de Rébia e compartilhou, meu Senhor, do teu nome. Graças eu te dou por tudo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, amém? Pai do Senhor Jesus, 6 horas. Até amanhã. Que Deus abençoe a cada um que esteve aqui.